E em um determinado tempo da minha vida, precisamente há uns 8 anos atrás, eu passava por um momento muito difícil da minha vida e conheci a Igreja Adventista através da minha sogra, né, que nos levou a um pastor e que esse pastor nos trouxe alguns estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inicialmente a minha esposa se batizou primeiro, eu ainda fiquei um tempo e depois de muitos outros estudos eu decidi me batizar. No início foi um trabalho interessante, uma igreja nova, né, que pregava um evangelho diferente das outras igrejas, e a gente, como todo iniciante, se empolga, né, se empolgando e participamos muito da igreja. Foram muitas campanhas, foram muitos congressos, enfim, muitos estudos, inclusive para outras pessoas. Enfim, nesse processo todo, meus irmãos, meus amados, em determinado momento eu comecei a questionar algumas coisas da igreja, que eu, do meu ponto de vista, não tinha uma relação, né, com aquilo que eu começava a estudar da Bíblia. Por exemplo, eu comecei a questionar muito a questão da senhora Ellen White. Eu comecei a ler muitas coisas sobre o Ellen White, porque a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma profetisa da igreja, uma mentora intelectual da igreja, e eu me senti na obrigação de conhecer melhor essa senhora. E eu fui me aprofundando nas discussões, né, nos estudos próprios meus, logicamente dentro das minhas limitações, e eu comecei a questionar, porque eu via nessa senhora uma pessoa muito habilidosa em escrever livros, né? Mas eu não via nenhuma santidade diferenciada nessa pessoa. Haja visto que ela participou lá no início da igreja de uma campanha frustrada da volta de Cristo, sendo que a própria Bíblia diz que nem o filho saberia o dia da volta, senão o próprio pai. Isso me deixou um pouco constrangido em relação a ter essa senhora como uma mentora espiritual ou até mesmo uma profetisa. E o que mais me assustava, meus irmãos, é que a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma coisa além do que se possa imaginar, né? Por exemplo, se falava mais em igreja dessa irmã Ellen White do que do próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, né? Tudo que se pregava na igreja tinha os livros dessa senhora envolvidos, né? Todas as campanhas de que a igreja necessitava, de evangelização, melhor dizendo, tinha que ter os livros dessa senhora envolvidos, né? Embora a gente reconheça que é uma excelente escritora, não passa, no meu ponto de vista, não passa além disso, né? Não se pode, em hipótese nenhuma, comparar, né, com o nosso Salvador Jesus Cristo. E a Igreja Adventista tinha essa senhora como uma espécie de talismã, né, de idolatria em relação a essa senhora. Isso eu comecei a questionar alguns pastores e eles me dizem: Paulo, não questione o que a igreja tem como doutrina. A igreja estudou isso nos seus concílios, e, enfim, nenhuma resposta concreta vinha, né, de encontro aquelas dúvidas que eu tinha. Pessoas não podem questionar nada que tenha conflito com os interesses da igreja. E eu comecei a me perguntar: ora, será que aquele é meu lugar? Será que essa igreja realmente é a igreja que representa Cristo, como eles dizem?
E comecei a entender, a questionar coisas que eu já tinha dentro de mim como estranhas, né? Questionava muito também o porquê do juízo investigativo, se Jesus já tinha consumado tudo na cruz, para que tinha que ter outra investigação dos seres humanos? Eu fui buscar na Bíblia. E meus irmãos adventistas, vocês que estão nas igrejas, busquem a Bíblia. Não acreditem no que as pessoas falam para vocês. As pessoas falam para vocês o que elas querem falar. Busquem na Bíblia o que realmente está correto. Nós não podemos aceitar imposição de essa ou daquela determinada religião. E eu continuei a pesquisar, a trabalhar, a ler, né? E chegou um determinado momento que eu cheguei à conclusão de que eu ia sair da igreja. Eu e minha esposa, depois de muitos estudos, chegamos e pedimos o nosso desligamento da igreja. Fomos ameaçados de que iríamos perder a salvação, de que o diabo tinha nos pegado, enfim, todas que desligavam no céu, desligavam na terra, umas coisas assim que não tem sentido, né? E depois foi orientado pela igreja para que nenhum membro da igreja fosse até a minha casa, entrasse na minha casa, conversasse mais com a gente, porque tinha medo ou receio de que a gente falasse dessa verdade que a gente conheceu, né? Desse novo evangelho, esse evangelho vivo que somente Cristo pode nos trazer. E é nesse sentido que a gente fala para vocês, nesse testemunho. Não acredite em livros, em profecias bíblicas que não são homologadas por Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos quer salvo, mas de maneira leve, de maneira tranquila. Não que você tenha que deixar de cumprir aquilo que Deus determinou para você, né? Porque existe uma tese nos adventistas, né? Se Deus aboliu as leis, então agora você pode matar, roubar, pode fazer o que? Não, Jesus disse bem claro, a lei está abolida, né, no papel, mas na pedra, mas eu vou escrever no seu coração aquilo que você tem que fazer. E nós sabemos no nosso coração o que nós temos que fazer. O ladrão sabe que não pode roubar, o assassino sabe que não pode matar, né? E todo mundo sabe o que é pecado e o que não é, porque está escrito no coração de cada um, porque nós somos a igreja de Cristo. E nós somos aqueles que Deus cuida, né, para ser a sua igreja, onde o Espírito Santo de Cristo, de Deus, tem que morar. E a gente aprende que fazer o mal e fazer as coisas ruins para as pessoas não é digno do nosso Senhor Deus. O sábado, de qual a igreja adventista tanto fala, também é uma lei que foi escrita para os judeus, né? Foi escrita para os judeus. E nós que estamos vivendo na graça de Cristo não temos que cumprir lei escrita para judeus. Nós temos que servir a Deus todo dia. Nós temos que servir a Cristo todo dia, de segunda a domingo. Não tem dia separado para isso. Nós temos isso claro. E isso que nos trouxe essa liberdade de ser evangelho puro e verdadeiro, né? E que nós aprendemos na Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a verdadeira palavra de Deus, tirando a religião de dentro da gente, colocando a Bíblia dentro da gente. Por isso, meus irmãos, creiam que vocês são a igreja de Deus, que vocês vão ser salvos pelo próprio Jesus, e que nós que somos filhos dele, temos que pregar o Evangelho. Então, o meu testemunho para vocês é esse. Espero que vocês fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.